Fala, meu povo, mais um episódio de Arena Carreiras no ar. Como sempre, a gente vai trazer um tema atual. Todo mundo sabe que nessa temporada a gente tá trabalhando muito emprego, mas principalmente de um jeito mais fluido, né? Se imaginar como um profissional de mais de uma forma, não fazer uma coisa só. E, como sempre, trazendo convidados relevantes, né? A gente quer gente de mercado para falar com vocês, para vocês saberem como se direcionar, mas terem referências, né? Enfim, minha gente, legal. Já me conhecem, né? Eu sou Jeff Simão, estou com vocês nessa temporada inteira. E nós temos 2 pessoas muito importantes hoje aqui. Lu Bazante e Vladia Moura, que são pessoas extremamente atuantes, principalmente aqui no Nordeste, na área de gestão de pessoas, que também é a minha área. Então, temos, gente, uma sala de RH aqui, é isso que está acontecendo. Temos um match. Temos um match. E aí a gente vai eu vou primeiro deixar elas falarem. Meninas, se apresentem para que a gente conheça vocês como todo mundo, e aí a gente já inicia a falar sobre o nosso tema de hoje que, só adiantando, já ouviram falar sobre soft skill? Já ouviram esse termo em específico? Então a gente vai desmistificar, te explicar como é que isso pode abrir portas e te dizer que você já tem e que tem alguns que você pode desenvolver, mas fica aí. Vamos com essas meninas. E aí, gente, tudo bom? Então, nem sei como eu começo, né? Ai, Muito fique à obrigada aí vontade. pelo convite. Tô muito bem acompanhada aqui com o grande Jeff Simão, alô Bazante. Sim. Sou a Vladia Moura, sou consultora organizacional. Tenho uma empresa, né, que é a Creative Lab. A gente tem uma agência de marketing, a gente trabalha com personal branding e a gente trabalha bastante soft skills. E tenho aí a Nitro7, que é uma tech consulting, né, que é a consultoria de automação de processos usando tecnologia. E eu gosto de criatividade, e a grande verdade é essa. Eu posso falar aqui 1000 jobs, a grande verdade é que eu sempre vou Sim, usar criatividade e sim, inovação junto. Então, grande honra, né, estar aqui com um assunto bacana, falar com gente bacana, e vamos embora. vamos. Lu, E vamos mesmo, eu sou Lu Bazante, eu tenho um background de administração, engenharia e nessa minha carreira, nessa minha história, com formação técnica, comecei a perceber: "Opa, tem alguma coisa que eu posso acrescentar aqui que está sim, faltando". E comecei a ver que muita gente também percebia isso, que são as questões comportamentais, que é bem o nosso papo de hoje. Então eu também comecei a construir uma carreira trabalhando com psicanálise, coaching, programação neurolinguística e, mais recentemente, inovação e criatividade. E isso me tornou quem eu sou hoje e pode ser que amanhã esteja outra coisa. e a gente tem falado muito nessa temporada de se experimentar como profissional. E eu tô muito feliz de a gente ter 2 mulheres que fazem isso, assim. Mas eu já queria começar, pedindo pra vocês uma definição. Por quê? A gente, está começando a ouvir o termo soft skills, mas a gente está falando de alguma coisa que a gente convive a vida inteira, que é comportamento. Falem um pouco pra gente, né, pra que todo mundo saiba do que é que a gente tá falando. Acho que primeiro vem o termo mesmo, né, quando eu falo skill, vem de habilidades em inglês, de habilidade em inglês, e soft e hard. A gente fala de soft skill, tem que Sim, falar de hard skill também, né. O soft, se a gente for trazer ao pé da letra em inglês, a gente vê aqui em português como suave, como leve, sim. e o hard como aquilo que é físico, aquilo que é duro, né, que é mais, É, mais palpável. palpável. E aí, quando eu falo de soft skills, eu tenho aquelas habilidades que são socioemocionais ou comportamentais, estão muito ligadas à inteligência emocional. E o hard skills são aquelas que eu absorvo, que eu aprendo quando eu faço um curso de inglês, de Sim, engenharia, sim. de matemática, então eu É estou técnico, tem aprendendo. certificado, tem Tecnicamente tem o meu currículo lá, tem um certificado, tem um laudo atestando que eu tenho aquilo. Já soft skill não necessariamente, eu posso ter alguma habilidade comportamental, socioemocional, que eu não consigo comprovar tecnicamente, por exemplo. sim, Eu sempre faço uma comparaçãozinha e que, na verdade, é uma analogia muito bem, né, amarradinha. Temos software e hardware. Soft skills, hard skills. Então a gente faz sempre essa ponte. Quando eu olho para o hardware, é aquilo que eu enxergo, eu toco, eu mensuro. sim, E sim. aí é muito comum a gente colocar, né, no nosso currículo, tenho lá meu É, Excel, Power BI, eu tenho sim. experiência no AutoCAD, seja Aquele lá o que curso de for a sua computação, área, todo mundo já fez né? um Eu falo dia. inglês, eu falo francês fluentemente. E aí, se a gente olhar, esse é o hard, né? Que remete justamente ao hardware, que é a parte tangível da coisa, a metrificável. Mas aí, quando eu olho para o soft, aí vai vir do software. É a idealização da coisa, a parte subjetiva. E muitas vezes isso confunde o pessoal. Como que eu vou colocar no meu currículo que eu tenho inteligência emocional e como é que eu provo isso?
Então, o soft skills é a parte subjetiva, é aquilo que até então a gente nem sonhava em colocar isso no currículo, mas sim, as empresas estão já cobrando isso de uma maneira até bem, né, Esperando isso. exato. E se a gente falar de inteligência emocional, como a própria Lu falou aqui, temos o Daniel Goleman, que lá atrás ele já colocava no livro de inteligência emocional dele algumas pulguinhas atrás da orelha, de tá, qual o melhor profissional? É aquele que sentava lá na frente da sala de aula, tirava 10 em tudo, ou era aquele cara do fundão que tinha vivência, né? E na verdade a gente vê que é uma junção dos dois. É ter vivência, é ter a parte de conhecimento mesmo, técnico, aplicado, adquirido, né? Que nas empresas a gente vai chamar de capabilities, que danada é capabilities, Vládia. Capabilities é você contratar alguém ciente que você delegou, ele vai Uhum. colocar em ação, porque ele tem know-how para isso. Sim. E aí você vai cobrar por resultado, você não precisa cobrar ao longo do processo, até porque o gestor, né, ele já tem 1000 Sim. obrigatoriedades, 1000 cobranças, 1000 relatórios e as próprias atividades dele. A partir desse momento começa ali também as relações interpessoais. Ninguém é ilha. Quando chegam as relações interpessoais, é onde vão entrar as soft skills. Então não adianta você entender muito da área, você ser Sim. perito, referência, PhD, se você não souber lidar com gente, consigo mesmo, tiver Sim. empatia e tantas outras habilidades aí que a gente vai falar ao longo do nosso bate-papo, você tá fora do mercado. E olha como isso é importante, né? Imagina agora a gente no mundo de pandemia. Fiz um curso de engenharia, fiz um curso de logística, de administração, seja qual for o curso, aprendi uma série de habilidades e competências hard, ou seja, técnicas, mas de repente veio uma pandemia e aí eu não estou É. conseguindo administrar isso. Por quê? Porque o soft, que é é o que está em mim, é quem eu sou, minhas habilidades comportamentais, socioemocionais não estão Sim. preparadas para lidar com isso. Então é importante demais. Não quer dizer que o hard não é importante, que as competências Sim, técnicas não sejam. sim. Precisamos sim, você precisa sim se preparar tecnicamente para ser o que você quer ser, para trabalhar com o que você quer trabalhar. Mas o que estamos dizendo é que é muito importante que você não deixe de lado também as questões comportamentais, porque são elas que no final do dia vão fazer você tomar decisões, fazer você Os gatilhos se inesperados vêm disso exatamente. aí. Você vai se relacionar com as pessoas como se você não entende quem você é, se você não consegue compreender quais são as O que suas é que dá certo habilidades. comigo, o que não dá certo. A Lu, ela falou uma coisa interessante, que é a questão de como você se programa para reagir. Aí, se a gente voltar lá para o É. E tem soft, como. é As uma pessoas pensam que não tem programação como. mesmo, né? O software, ele é programável, então os soft skills são programáveis. É você que vai ressignificar, entender o que é que você tem, o que é que você é, e ir além. E esse É. além é que é arretado, né? Porque você É. vai ali adiante e você vai se reconstruindo. E não Existia tem Uhum. fim, é desenvolvimento. eterno, e existia uma música, né, antiga, eu nasci assim, eu cresci assim, Não, Gabriela, Gabriela, você não, não é síndrome da Gabriela. Não, não, Mesmo se seu nome for Gabriela, você não nada é de síndrome da Gabriela. Gabriela, pelo Você pode amor de Deus. É. desenvolver o que você Atenção, você, quiser. Gabriela. Você hoje não será E Gabriela. olha como isso socialmente é importante, porque a gente tá falando que questões sociais, nesse caso, não importam mais, porque você pode desenvolver isso independente disso, que idade não importa, porque são coisas que são muito maiores do que limitações. Eu posso desenvolver e entregar, e eu acho que um desafio, que é onde eu até queria começar, é que eu, por exemplo, que sou consultor também, quando a gente tá dentro das empresas, a gente precisa dizer para as pessoas: olha, como você reage quando isso acontece? Qual o melhor jeito de reagir quando isso acontece? Muito bom, né? E tem gente que acha que a gente não foi educado para isso. Não. E aí, o que é que a gente faz agora? Nosso modelo educacional não nos prepara para isso. Nós somos preparados para aprender as E a gente tá questões falando de modelo técnicas. educacional, viu, gente? Escola. Ninguém Escola, traz isso pra gente, criança, não. É. você aprendia até a pintar para ser um pouco mais, né, tentar fazer algo diferente, mas você era formado desde o comecinho a entender sobre matemática, português, Sim. e eu fico super feliz de ver, por exemplo, no Grupo Ser hoje, que a gente tem disciplinas que falam sobre isso, porque se É. você não teve essa oportunidade quando criança, não é tarde, tá? Você consegue desenvolver isso agora, mas o Sim. importante é isso, como que eu vou reagir? E aí acho que o primeiro passo é autoconhecimento, porque se eu não entendo bem sobre soft skills, sobre competências socioemocionais,
eu tenho que entender o tema, mas tenho que me entender antes de tudo. Porque se eu entender que competências são essas, flexibilidade, por exemplo, gestão do tempo, confiança, autoconfiança, Liderança. Sim. liderança, relacionamento interpessoal, são competências importantes para eu desenvolver. E como que eu vou saber se eu tenho ou não, ou se eu preciso desenvolver o quanto, se eu não conheço a mim mesma e se eu não sei em que estágio que eu estou em relação a cada competência dessa. Então, acho que a primeira coisa é eu trabalhar autoconhecimento e eu entender bem quem eu Sim, sou sim. e onde eu quero chegar. Eu queria só voltar um pouquinho aqui no que a gente tá conversando e vou tocar em um ponto que é polêmico. Ui. Eita. É que quando a gente fala sobre essa formação educacional, acho que a gente tem aí o novo ensino médio, que foi aí A implantado. gente tá vivendo isso agora. É, exato. E aí eu tenho até um lugarzinho de fala. Minha filha tá no 9º ano, ou seja, o último ano do ensino fundamental 2, e hoje ela tem disciplina de inteligência emocional, de liderança, de startups. A minha filha com 14 anos tá aprendendo sobre startups. Muito bom. Mas aí Nossa, como eu quis isso durante muito a tempo, questão gente. polêmica é a seguinte: são escolas extremamente caras. Então, pessoas privilegiadas, e sim, nesse Sim, momento eu tô dizendo que ela tem o privilégio, sim. ela tem acesso a isso, e as pessoas que não têm. E aí, quando essas pessoas chegarem no mercado, vai ter essa Que estava dicotomia. acontecendo aqui? Quem tá preparado são as pessoas que tiveram os tais privilégios, e as pessoas que não, elas tiveram que correr muito, 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 muito mais por fora de todo o sistema montado para poder chegar nesse ponto e conseguir as melhores vagas. Então a grande polêmica e ponto de reflexão seria isso. E aí indo um pouquinho mais além, eu também sou professora universitária, até acho que na semana passada os meninos estavam: "Professora, mas eu queria, ter algumas disciplinas que eu não tenho na minha matriz curricular". Porque quando as pessoas vão me contratar, as pessoas jurídicas, as empresas vão me contratar, estão pedindo coisas que eu não aprendi. É, Eu digo: ninguém diz "Tá, que eu tenho que saber. mas o que é que você está fazendo aqui dentro da faculdade que você não conversou com os Verdade. professores, não fez networking, não viu os outros cursos?". Sabe quem faz muito isso? Pessoal de tecnologia. Eles têm lá a matriz curricular deles e eles vão por fora e tome fazer cursos. "Ah, não tenho dinheiro". Tem vários cursos gratuitos. Gente. Gratuitos Que disponíveis, a isso gente dá, mesmo. inclusive, né, essas pessoas que estão aqui, Nós 3 Exatamente. estamos em principal. vários produtos digitais por E aí. aí talvez esse daí seja o grande: "Ah, tá, é excludente?". É, isso é uma questão social, tá Sim, montado. Já é assim sim. desde que Adão era É menino. estrutural. É, exato, é estrutural, é assim desde que, né, Adão era menino. Mas, tem que ter realmente um esforço grande para que a gente possa chegar nessas aplicabilidades de o que é que eu coloco na minha carreira. E aí eu fecho colocando o que Lu falou. Se eu não tenho autoconhecimento, veja, eu vou colocar muita energia para Uhum. desenvolver uma carreira, que eu vou chegar em um ponto e vou dizer: "O que é que isso tem a ver comigo?". É, E eu fiz transição de carreira. Eu sou administradora e na minha formação e meu mestrado foi em sim, finanças e trabalhei imagina. anos em finanças. E aí foi todo um processo de: "Tá, agora eu quero migrar para o marketing". Como que tu sai de finanças para marketing, você já adulta, mãe, se sustentando, com Sim. contas. Quais são as habilidades que eu vou ter que ter para migrar de área quando eu estar dentro da mesma área que são de negócios, e até que ponto eu tive facilidades na minha educação, porque sim, também tive, e até que ponto eu tive que ter essa lhaneza no trato de: "Olha, eu preciso de algo mais". Então acho que soft skills vai mexer muito na base da tua essência, o que é que você quer, e enxergar as oportunidades que você tem, e mais importante, as oportunidades que você cria. E aí você vê É. que interessante na fala da Vládia, né, que ela foi buscar informações técnicas para construir uma nova carreira no marketing, porém, se ela não tivesse essas questões sociocomportamentais, as soft skills que estamos falando, isso ia atrapalhar o resultado dela. Então, por exemplo, você pode se colocar à prova em algumas situações para desenvolver algumas habilidades. "Caramba, eu não sei como desenvolver flexibilidade". Começa testando coisas novas no teu dia a dia. Sim. Começa estudando sobre coisas novas, começa fazendo um caminho diferente, começa É. fazendo cursos diferentes. Não tem grana, faz um curso gratuito, você consegue encontrar isso na internet facilmente, mas começa a provocar que essa flexibilidade seja desenvolvida em você, porque toda É um pensamento habilidade é. pelo avesso, né, porque, por exemplo, uma coisa que você tá falando que é bem legal, algumas pessoas ainda têm muita resistência à educação à distância, por exemplo. Sim. E, obviamente, por questões de custo, um curso gratuito costuma ser bem mais fácil oferecer à distância, porque você tem um custo menor, você consegue oferecer para mais pessoas. E aí a gente tá falando de uma dificuldade também, que um bloqueio que já existe.
E se você tem um bloqueio e você consegue vivenciar isso mesmo tendo um bloqueio, você está aprendendo a ser flexível. E às vezes a gente não, ai, tá difícil, eu vou abandonar. E quando você abandona, você não abandona só o curso. Você provavelmente tem resistência à mudança. Isso. E é engraçado, viu? Porque às vezes você acha que não. Ah, não, sou muito Não me adaptável. identifiquei. Ou então diz assim, não, só não me identifiquei. Mas não, foi uma resistência sua, né? Isso é muito peculiar até do ser humano. Até porque, psicologicamente falando, você vai sair da sua zoninha de conforto. Isso. E sair da zona de conforto gera dor. E a É, gente foi programado pra fugir da dor, é. Sim, né? E a dor é um sim. processo importante. É, A dor é um processo importante é. e o mundo é bunny. O mundo é frágil, o mundo é incompreensível, o Sim. mundo é não linear. Então, a gente está vivendo esse mundo de incertezas e as mudanças talvez sejam a única certeza que nós temos que são permanentes. É. Ou seja, amanhã teremos novas mudanças. Se eu até desconfio quando alguém fala as profissões do futuro, porque pode ter profissão que eu nem imagine que vai existir. Não, gente, estão sendo criadas profissões agora enquanto a gente tá falando. Com Exatamente certeza. A gente nem agora. sabe quais É. são. Exatamente agora. Então, se eu percebo que tenho dificuldade em mudança, que é natural para todo ser humano, porque o nosso cérebro ele quer gastar menos energia, então ele nos poupa É, disso. Percebo que tenho dificuldade em mudança mais do que o Jefferson, por exemplo. Então é algo que eu tenho que trabalhar em mim. Então, opa, já é alguma percepção aí sobre quem eu sou, sobre o que eu preciso sim, melhorar, né? Justamente porque esse mundo não vai deixar de ser não linear, incompreensível e sim. ansioso. Então, tenho realmente que me preocupar em trabalhar, em identificar quais são os pontos que eu tenho que desenvolver assertivamente, porque tem N soft skills na vida, e aí, dependendo do que eu queira construir como minha carreira, e aí é muito importante você ter um plano, um objetivo. O que que eu quero ser? Quando? O que Né? que Em eu quanto onde eu tempo? quero estar? Em quanto tempo? E aí, a partir daí, você vai procurar desenvolver as habilidades socioemocionais, comportamentais que são necessárias para esse teu caminho. Lu, eu quero desenvolver outras também. Ótimo, mas primeiro começas por essas que estão relacionadas ao que você quer fazer, ao que você quer chegar, porque isso vai te ajudar a trilhar um caminho da melhor forma, trilhar um caminho de forma mais assertiva, com menos percalços, com menos problemas. Nada vai ser livre de problema, nada vai É, ser livre de percalços. Estamos aqui para resolver problemas. Para isso existe a criatividade, por isso somos criativos. é, Porém, eu consigo facilitar esse meu processo a partir daquela carga, aquela bagagem emocional que eu passo a construir e passo a desenvolver e aplicar na minha vida. Como é que eu posso, então, saber o que é que eu vou desenvolver e aplicar na minha vida? Primeira coisa, tá? Eu tenho que ter esse caminho, esse norte muito claro. Você tem que ter um norte muito tem que claro ter de uma onde você quer chegar. referência, Onde eu clara. quero chegar? Ah, eu quero ser advogada, eu quero ser especialista em marketing, eu quero ser isso. Então, esse Engenheira, primeiro médica. o que você quiser. Esse primeiro norte é o teu objetivo a se atingir. E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso ter de habilidades técnicas para chegar nesse lugar? Aí Sim. você mapeia O isso, que você eu vou ter que escreve fazer? Em mesmo. quanto tempo eu Vou tenho ter que que estudar fazer? isso em tanto tempo, isso vai levar tanto tempo, vai requerer tanta grana, você tem que mapear tudo. Mas também, o que que eu preciso ter de habilidades socioemocionais para poder fazer isso? Por exemplo, uma advogada, uma pessoa que quer ser advogada e que é extremamente tímida, que tem dificuldade de comunicação, ela pode ter dificuldades. E comunicação é uma habilidade sociocomportamental, socioemocional. Então, eu sei que eu vou precisar desenvolver essa habilidade de comunicação, porque eu mapeei a partir de onde eu queria chegar. E É, aí entra novamente aquela questão do autoconhecimento, né? Eu preciso entender onde eu quero chegar e onde eu estou. é. Eu estou aqui agora, mas eu quero chegar naquela posição. Então, eu tenho que, a partir do que eu for mapeando, como situações que eu tenho que ter, a partir dessas profissões que eu queira exercer, e do que eu não tenho hoje, a partir do meu autoconhecimento, eu vou construindo esse caminho de onde eu tenho que chegar. Sim. Se eu pudesse dar uma dica, né? Você primeiro saber onde quer chegar, mas não te preocupa, você não é obrigado a passar o resto da sua vida nesse ponto que você atingiu, Maravilha. É. tá? Se fosse assim, eu estaria lá na mesma área. Não que eu não gostasse de finanças, amo. O que é que eu fiz? Juntei finanças com Não é marketing. um destino. Exato, você junta uma área com a outra, você Isso. junta algo que você já aprendeu, já desenvolveu. E se eu pudesse te dar uma dica, temos ferramentas para isso, tá? Vládia, quais? A gente falou aqui de metas. Só que meta é só uma meta. Todo mundo tem. Ah, acabei de virar o ano, quero perder 5 quilos. É. Isso já é uma meta. Só que a gente aborta a meta muito rápido. A gente esquece a meta muito rápido. Então, existe uma coisa chamada metas smart.
A meta SMART, você vai ter um ponto atingível, mensurável, que você tem um determinado Sim. tempo para atingir. Temos alguns critérios aí, por isso que gera as siglas em SMART. Como é que eu aplico isso para minha carreira? Tá, vamos imaginar que eu tô no ensino médio, mas gostaria de fazer um intercâmbio. Minha meta é SMART, estudar inglês 2 vezes na semana durante 6 É. meses. Eu acabei de colocar uma meta que é Quais as atingível condições que vão exato. fazer com que eu tenha Esse isso? E SMART, esse essas acrônimo que ela condições trouxe, ela traz temporalidade, exato. relevância, É, ela Então traz mensurabilidade. você especificou, é. isso é uma maneira de você acompanhar. Tá, se eu tenho 6 meses para estudar isso, eu vou lá olhando. Mas aí eu não tive tempo. Se você não teve tempo, você criou uma meta que não era atingível. Pois é. É. E você tem que criar uma meta que seja execuível Pra para quem tá você, vendo, assim, pra né. quem vocês que estão aí, né, segurem essa dica, guardem ela com vocês. Se você digitar aí SMART, meta SMART, análise Isso, SMART tem um monte. no Google, por exemplo, vai aparecer um monte de site que vai te trazer isso. Dificilmente vai estar errado, porque já é muito conhecido, já é muito consolidado. Isso, E você vai conseguir, inclusive, ter acesso a materiais que você preenche. Então isso. você vai lá preenchendo. E isso torna tangível, porque a gente é muito condicionado a entender a meta como o destino, né? Então é assim, eu quero ter um. Eu vou para coisas materiais, porque eu acho que na cabeça das pessoas é bem fácil, Fica né? mais claro. É, eu quero ter uma mansão. Tá, mas Também, você quer ter uma mansão em quanto. Todo mundo quer ter uma mansão. também quero. Você quer ter uma mansão em quanto tempo? É, 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 Pra quê? Pra que Qual a você quer ter a relevância disso? mansão? Eu quero ter uma mansão em até 10 anos. Então, em 10 anos, como eu administro esses 10 anos? Eu vou precisar me programar financeiramente, eu devo precisar de alguém que me ajude a procurar uma, né? Eu devo, inclusive, me preparar para essa mudança de vida que vai acontecer. Então, o que eu tenho que fazer em 10 anos? É isso que Quais falta são os pra gente. recursos que eu vou precisar, Isso. o tempo que eu vou Exatamente. ter. Onde eu vou captar recurso financeiro, Quem vai né? me apoiar? Exato. Gente, outra coisa, tá? Tenham mentores. Rede de Rede de apoio. Tenham apoio. mentores e pessoas que são seus parceiros. Parceria e Isso aí. mentoria. Mentor, às vezes, nem é uma pessoa que eu conheço. É. Né? Às vezes é uma pessoa que eu acompanho no Pois é. Instagram, vejo lá o que ele fala, aquele conteúdo é uma mentoria pra mim. Assim como o mentor pode ser a Lu. E é, viu? É. O Jeff, e é, viu? Hã, Mas o mentor não necessariamente é alguém que tá ali no teu network, que tá no nos sim, teus contatos, é uma pessoa conhecida. E parceria é a rede de apoio. Não vai sozinho e não precisa ir sozinho, tá? Ah, mas as pessoas não me apoiam, não me incentivam. Espera aí, tu tá esperando incentivo das pessoas para poder começar uma coisa que cabe a você, porque a sua carreira cabe a você, é, né? A gente fala tanto de protagonismo é. e o protagonismo não é você, A sua vida é né? problema seu. Mas em Só algum seu. lugar alguém vai estar É. ali. E a gente Se negativou isso, se vocês pensarem, né, quando a gente é, dizia assim: "Olha, isso é a expressão "problema seu" é muito pesada, mas é, a gente tá dizendo: "Olha, é sobre a sua própria vida, você precisa conseguir administrar". E exato. a gente pode fazer responsabilidade sua. E eu queria S até pegar um isso. gancho no que a Vladia falou agora, extremamente importante. Quando a gente fala disso que você falou também, Jeff, não é definitivo. Todos nós Sim, aqui, dá nós pra somos, mudar, dá pra se somos adaptar. exemplos de pessoas que fizemos adaptações constantes e vamos fazer outras com certeza pelos nossos Sim. Com perfis. Mas o que certeza. eu queria dizer para você, você tá aí olhando, é que de repente você tá com um plano para executar e é como a Vladia falou, você pode não ter atingido aquilo. Você pode não ter atingido, porque realmente ela não era uma meta atingível, considerando o acrônimo Sim. SMART, mas também pode ser porque te falta alguma habilidade, alguma soft skill que não te ajudou. Por exemplo, organização e gestão do tempo. Então, eu Isso. vejo muita gente estabelecendo metas nas suas Sim. vidas, objetivos, que são atingíveis, tá? Mas que elas não conseguem É. completar. E aí elas se frustram muito. Mas por quê? A Porque elas não. procrastinação aparece aí, Exatamente. É, normalmente. Procrastinação, desorganização, falta de planejamento. Então, tem N questões que estão relacionadas à organização e gestão do tempo, que é uma soft skill muito importante, que muitas vezes você pode nem ter percebido que não desenvolveu na sua vida, mas que pode estar atrapalhando você ainda não ter chegado no lugar que você quer chegar. Não que esse lugar seja definitivo, mas que você pode, para chegar nesse lugar e depois determinar outros lugares, precisa ter Sim, essas habilidades sim, que são sim, sim, sim. necessárias para que você consiga chegar onde você quer chegar, viver seus sonhos, ser feliz, construir o que você quer construir. eu tenho uma outra dica, tá? Eu sou a rainha das dicas, tá, gente? Para gestão do Amo. tempo, o método Pomodoro.
Bota lá também no Google, método Pomodoro. Ele vai te Cada treinar 20 minutos. a É. atingir suas metas. Você trabalha por X minutos, são 20 ou 25? 25, interessante é isso que eu ia falar. 25 e para 5 Para 5 minutinhos. minutos. É. Ou seja, e sabe o que é muito comum? A gente chega no trabalho, recebe um e-mail, recebe um WhatsApp, É. aquela planilha que você estava trabalhando, você já É. parou. Então, no método Você vai Pomodoro, mudando, às vezes, a atividade É. e não se eu, faz divisões. no método Pomodoro, se eu comecei a minha planilha, eu vou passar 25 minutos nela. Passou os 25 minutos cronometrado, eu tenho 5 minutinhos. Aí sim, eu vou ver o WhatsApp, vou ver e-mail. Gente, parece, é surreal. tudo, 25 muda tudo. minutos, parece que Eu virou fiz na uma hora. universidade Gente, ainda. mas vê como é É muito interessante. bacana para gestão de carreira também. Vê como é interessante, eu vou ser a do contra nesse momento agora. Eu trabalho com gestão do tempo, é um dos trabalhos que eu pratico mentoria. Sim. E aí, eu começava a ver que tinha coisa, o Vlad falou assim, surreal. Eu ficava, gente, é surreal pra ela, eu vou fazer também, né? E aí, é bem aquilo que a gente tá falando agora, das particularidades de cada um. Quando eu fui aplicar o Pomodoro comigo, não deu certo. Porque não funciona com todo mundo. Gente, Então, nada do que a gente tá dizendo não funciona com todo mundo. isso. Você vai achar seu caminho ali, né? Não tem que E funcionar. eu fiquei me achando a última bala do Do ET. revólver. Tipo, gente, caiu a bala perdida. e não funcionou essa bala, ficou presa lá. É, tem alguma coisa errada comigo. Gente, porque tô funciona com todo quebrada. mundo. Deus me conserta que eu tô quebrada. E aí eu fiquei, gente, não. Aí você começa a entender, você é uma pessoa única, Vlad é uma pessoa única, É Jeff é uma verdade. pessoa única. Então, você vai testando, isso que é importante. Você testa tudo isso que a gente tá falando com você. Se você tá só ouvindo e só vai ouvir e não vai Isso. praticar, não vai fazer nada na sua vida de diferença, tá? É. Primeira coisa é, Mas se escuta, tentar, deu errado, não se frustre. pratica. Mas se der errado, não era legal pra você naquele momento. Às vezes era até legal, mas em outro momento vai ser. É. Então você vai testando essas ferramentas que a gente tá trazendo, de tudo que tá sendo trazido nesses podcasts pra você, porque vai fazer diferença. Alguma coisa vai fazer, ó, isso aqui que eu apliquei vai ser surreal, como a Vlad É. falou. Ah, eu achei. Surreal na minha Eu vida. achei. Eu acho. Meu tempo rendia, porque quando assim. eu fiz porque eu, por exemplo, já tive uma época que eu achava que eu tinha pouco tempo. E todas as pessoas têm 24 horas, né? A gente só não consegue gerir. A gente tenta fazer tudo, a gente tenta ser a família, os amigos e o profissional tudo ao mesmo tempo. E a gente esquece que a gente só precisa organizar. Eu só Exato. preciso ter divisões mentais ali. Entendemos bem sobre soft skills, eu acho. Eu acho que as pessoas já se conectaram com a gente. Mas aí, agora com a minha realidade de consultor, agora, por exemplo, no dia que esse programa está sendo gravado, eu tenho no mínimo uns 2.000 currículos na minha caixa, pelas vagas que eu tenho. E eu queria que eles soubessem, que vocês trouxessem isso pra gente, que hoje a gente procura. Não é só interessante soft skill, a gente procura nas pessoas os soft skills. Porque a gente investe, a gente paga tecnicamente pra você ficar no ponto que a gente precisa. Isso é fácil de resolver. E os soft skills que a gente procura, que a gente mais procura, como é que eles são? Acho que se a gente fosse categorizar, né? Temos alguns principais, né? A questão de inteligência emocional, organização, como você lidar com pessoas, empatia é bem importante. Fala-se muito em resiliência, né? A maneira como você reage às mudanças, como você se adapta. E aí, me E se ajuda. mantém, né, Me Eu ajuda. falaria todas essas que ela trouxe e traria também a questão que a gente já comentou no comecinho, né? Além da inteligência emocional, a comunicação, que hoje é Sim, uma habilidade Em extremamente todos necessária. porque as pessoas tinham assim, se é comercial, precisa se comunicar bem. Não, É. gente, todo mundo precisa se comunicar E bem. que bom que estamos quebrando alguns paradigmas É. e falar sobre isso, né? É. Eu queria explicar duas questões que a Vlada falou aqui, que são a resiliência e inteligência Sim. emocional. Primeira resiliência. Quem que já lavou louça em casa? Nossa, Louça? várias vezes. Eu adoro lavar louça, porque Mas eu é não o quê, né? cozinho. Eu amo. Nem tudo Eu é não- perfeito. O Então, quê? não, gente, eu porque gosto, pra porque eu mim é não parte, cozinho, né? então é a parte que eu consigo fazer ali e faço bem. Eu sou a melhor lavadora de louça por metro quadrado. Olha, eu moro ali, tá? Então vou lá, vamos fazer alguma coisa. E aí, todo mundo que lava louça tem aquela esponjinha, né? Uhum. Sim. A resiliência é um conceito que vem da física originalmente, mas é essa capacidade De se de um refazer. corpo físico voltar ao normal. Então, quando você aperta uma buchinha ali, né, que você tá lavando lavando louça, ela volta pro lugar comum dela. É essa mesma coisa com a gente. Que são Então, os problemas. gente, vem um problema na vida e eu fiquei abatida. Um dia ruim. E qual é a minha capacidade de eu retomar a minha condição original e me aprumar ali para tomar minhas decisões corretas, para fazer o que eu tenho que fazer, para fazer as entregas que eu tenho que fazer. Então, a resiliência é algo muito importante que pouca gente discute, né? Pouca gente. Como é que eu posso trabalhar isso? Então, tem gente que
problemas acontecem, todos nós temos os nossos lutos, nossas dores, nós aprendemos com isso, mas isso não pode ser eterno. Então, se tá ficando mais tempo que o normal, eu preciso estudar porque que tá É. desse jeito. Porque eu não consigo me refazer. Vou Porque eu para não uma consigo separar. terapia, vou É. fazer um coaching, alguma coisa que me ajude a entender como é que eu posso melhorar essa rapidez de retorno ao meu estado original. E a outra questão é a inteligência emocional, Que que a Vládia todo trouxe aí. mundo, em todo trabalho, faz diferença. Com Demais. certeza. E aí você vê, eu tô achando muito legal ser reforçado todo o trabalho, porque muito tempo atrás essas questões ficavam relegadas a algumas profissões. É. Ah, não, só quem trabalha com mídia, quem Só quem trabalha é com. gestão. Só Gente, quem. Não é. não é todo mundo. Se eu tô atendendo uma pessoa num café, se eu sou uma barista, se eu tô vendendo minha cocada porque eu sou empreendedora, eu tô fazendo minha cocada ali da melhor forma possível, eu tenho que ter essas habilidades bem trabalhadas em mim para Uma poder. enfermeira. Olha, Imagina a imagina. enfermeira sem inteligência E emocional. sem A ausência da empatia. inteligência emocional causa doenças laborais, inclusive, né? Verdade. Psicossomáticas. Verdade. Ah, gente, quando a gente fala psicossomáticas, eu acho que eu ia trazer isso sem querer querendo. São doenças que justamente vão somatizando ali, ó, e quando a gente não administra, vão aumentando a ponto de terem reações físicas. Sim, sim. Físicas. E a Vládia falou uma coisa bem interessante, de várias coisas interessantes que ela falou, que era que veio esse termo inteligência emocional veio do Daniel Goleman lá atrás, né? E aí a gente começa a entender com esse termo como é importante a gente mapear e gerenciar as nossas emoções. Porque se eu mapeio a forma que eu reajo, os gatilhos que você falou, né? Olha, quando alguém fala isso, eu sempre reajo desse É. jeito. Quando um cliente ele é grosso Não consigo comigo, ser eu de não outro jeito nessa hora. consigo ficar com cara de paisagem. Eu Não me sempre controlo. reajo, eu sempre estouro. Então, o que te faz? Que gatilhos te fazem ter certos comportamentos? E como você pode, a partir de entender que gatilhos são esses e de que quais comportamentos são esses, como você pode gerenciar essas emoções? Não é suprimir as emoções. Isso Não não é é. inteligência emocional. Exato. Lembra que eu vou dizer lembra, mas eu ouvi isso um dia desses, assim, trabalho, problema fica em casa. É. Não, o problema vai com a pessoa. Não, você é o Você tem que único. conseguir saber lidar com aquilo no momento que é útil pra você. E eu inclusive falar isso com você, Vale, você trabalha com criatividade. Então, em ambientes criativos, E fala pra gente como é isso. complicado, né? Quando você tem um problema, quando você tá mal, quando tem problemas familiares, pessoais, dá blackout. E quem disser que não tem, tá mentindo, tá? Dá. Tem algumas culturas, inclusive, onde artistas ou profissionais que usam criatividade quando estão depressivos, eles ficam recebendo um incentivo do governo. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Você se força a justamente ir atrás dos soft skills. Você vai ter que modificar aquilo em um espaço de tempo menor, e é importante que seja isso, senão você não trabalha. É. Eu já tive blackout, né, a ponto de pegar a conta de um cliente, eu tinha que fazer o calendário editorial, é uma espécie de planejamento do que vai ser Uhum. postado nas redes sociais daquele cliente. Era para 15 dias e não saía nada. Eu sentei às 8 horas da manhã, deu 15 horas da tarde, eu não almocei e parada, e a lágrima caía assim, né? E o que é que eu fiz? Fiz o que a Lu falou. Terapia, vai fazer uma caminhada, entrei pro CrossFit. Gente, não precisa Temos ser uma CrossFit. crossfiteira nesse. Um aspirante. Não precisa ser CrossFit, mas faz aquilo que tira as energias Sim. negativas. E autodiagnóstico, olha, a gente falou no começo de se conhecer, a gente tá falando, gente, de autodiagnóstico. É. Autoconhecimento. Peraí, calma. O que me faz mal hoje? Em que situações eu fico mal, né? Tu tá falando uma coisa que é bem interessante. E outro ponto é que a gente acha que se conhece e muitas vezes não se É. conhece. Eu sempre falei, não, eu me adapto muito fácil. Não, eu absorvo ali, entendo, já ressignifiquei. Não, não era assim. Até com a própria atividade física, eu terminei descobrindo que com atividades novas, no início, me causavam um certo desespero. Eu nem tinha tentado, eu já tava na negativa. Não vou fazer, não, tá doido, vou cair dali. Não, vou subir nessa corda, tá doido, vai tu. Não, manda tua mãe. Eu não vou, não. E acho que você em algum momento. Nunca que você imaginou. Eu Eu sou fui- positiva, eu topo tudo. Eu sou muito pra frente, mas jovem. Sou muito jovem. Eu fui pra uma competição, inclusive alguns meses atrás. E eu tinha ido pra essa mesma modalidade há uns um ano atrás. Uhum. No primeiro ano, eu não tentei nada. Quando eu vi uma coisa que me assustava, eu não fazia. E aí, quando você vai treinando corpo, mente, né? Desenvolve. Você não nota como desenvolveu. E na segunda vez que eu fui, as Uau. coisas que me assustaram, eu fui.
tava com meu esposo, graças a Deus tem um grande parceiro ali que topa tudo, ele olhava assim pra mim e dizia: "Vládia, tu viu o que tu acabou de fazer?" E eu: "Não, você subiu, desceu e tu não reclamou." Eu: "Nossa." Então, autoconhecimento é isso, você vai pensar que você não se conhece, você se conhece ao longo da vida, você vai ter 70 anos e não se conhece E é totalmente, tá. constante, exatamente isso. Isso. Porque você muda todo dia, né? Exato. E aí, quando ela usa aqui até a questão da definição, vou definir inteligência emocional. Inteligência emocional não é parar de sentir. Você vai continuar tendo raiva, Sim. tendo medo, tendo alegria, tendo amor, só que você vai racionalizar essa emoção. Entender os tais gatilhos. O que é que me deixa com raiva? Exatamente. É isso daqui, tá? Se isso me deixa com raiva, como é que eu vou reagir? É ação e Isso. reação, gente. Como é útil reagir agora, Exato. né? Sei lá, eu tô aqui, pronto, a gente tá gravando. Acabamos, não queremos que isso aconteça, por favor. Mas acabamos de receber uma notícia ruim, por exemplo, é uma suposição. Imagina se no meio da gravação eu digo assim, gente, olha, não consigo mais. Já deu pra mim. Preciso ir embora, porque aconteceu uma coisa que eu não esperava. Sim. Então eu preciso conseguir olhar, né, administrar na minha cabeça que em algum momento hoje eu vou conseguir resolver isso, mas não será agora. Isso. Porque inclusive dentro de mim isso não tá, resolvido, não me preparei. Então eu continuo o que eu tô fazendo, e aí a gente diz, né, você parece pleno, a gente diz isso É né, isso. no É. digital, mas você continua ali, ó, É ali isso. dentro, e você vai conseguir resolver na melhor hora, né. Como se diz no digital, é sobre isso e tá tudo Tá certo. tudo certo. Uma coisa que eu aprendi, que pelo menos pra mim fez sentido, né? É quando você enxerga um problema, pega esse problema e quebra ele em vários pequenos probleminhas. Perfeito. E aí você vai resolvendo de um por um. Isso eu É. consigo, isso eu consigo. Isso Estou vem de mim? Eu preciso intervir com alguém, É, né? No final sou eu que vou mudar o cenário? exato. Tem uma coisinha nas literaturas, né, que se chama estoicismo, que diz: se não depende de mim, parte do outro, eu não controlo. Como eu vou lidar com coisas que eu discordo, me machucam, ferem, doem, sangra, Se eu não posso mas não resolver. parte de mim, parte dele. Então vou ter que mudar alguma coisa em mim, porque sou eu que tô reagindo a isso. E aí, acho que é meio que por aí, né, Lu? Você Exatamente. vai ver um grande problema, tenta enxergar esse problema em pequenas partes. Vai resolvendo o que te cabe. Aquilo que tu não consegue mudar, vê o que é que pode mudar em você. Pra fazer as pazes com o Vlad, isso dá muito certo pra mim, tá? Agora a gente deu um match. Agora eu te amo de volta. Isso que ela falou aqui, ó, que tem o princípio 90-10, inclusive, né? Que fala-se que 90% das coisas que acontecem na sua vida você consegue controlar, mas 10% não. E como é que você reage quando esses 10% acontecem? Tá saindo de casa, você vai sair e de repente vem seu filho correndo lhe abraçar, vira um café na sua roupa. E aí? Vai matar a criança, vai se Não vai desesperar, vai abraçar, passar o né? dia irritado porque não conseguiu administrar aquilo ali. Ou você vai lá, ô filhinho, vamos lá, vou trocar roupa rapidinho, papai tem que sair. Como é que você vai reagir para aquilo ali? Então é o que você está falando. A noção do controle é algo muito superficial e muito subjetivo, tá? Eu posso controlar mesmo tudo? Não, eu não posso controlar tudo. Então a inteligência emocional, ela entra nesse espaço Maravilhosa de ela, que eu né? A preciso. Lu é. Eu sou, gente, eu não sou. Eu só aprendi com Estamos na minha trabalhando com pessoas terapia. maravilhosas nesse videocast. Todos nós somos, tá? E a inteligência emocional, ela entra nesse espaço de eu perceber, opa, o que é que eu posso fazer para esses 10% serem melhores para mim e eu conseguir mais resultados do que eu já E consigo por hoje? que eu demando tanta energia para as partes que não Justo, dependem só de mim, né? justo, Porque se o processo justo. inteiro não... Isso. Existe uma equipe por trás da gente aqui trabalhando que Maravilha, com certeza todo mundo já se martirizou por alguma coisa que não dependia só deles. Porque eu maravilha. acho que todo mundo já viveu isso. Mas aonde eu deposito minha energia? Isso é inteligência emocional. É Exatamente, usar na hora exatamente. que é mais interessante. Eu brinco que eu digo que é ser um pouco interesseiro, assim, pra mim, sabe? Tipo, não, agora eu administro isso, eu ganho mais coisas do que Sim, perco mais coisas. a gente não E a pode. gente busca isso em processo seletivo. Eu tô dizendo pra você que se você consegue Perfeito. me trazer que você tem inteligência emocional, eu sei que você aguenta pressão, gente. Eu sei que você vai estar pleno ali num dia difícil. Como você não vai brilhar pra mim? Perfeito. Eu ia falar sobre isso justamente agora. A gente tá bem alinhado aqui, a gente tá dando um match maravilhoso. Sinergia. Eu ia falar isso agora. A gente não pode esquecer que a gente tá falando aqui sobre carreiras. A gente tá falando sobre Sim, sua carreira, sobre as emprego. nossas Isso. carreiras. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é pra gente conseguir ter resultados bons pra isso. É. Resultado, ele pode ser ruim ou bom. Eu quero resultados melhores. Então, a inteligência emocional ou qualquer outra soft skill, ela pode nos ajudar a isso. E aí, as novas empresas mais atentas que isso é importante, elas desde o momento da seleção já estão de olho ali em como perceber
aquilo que muitas vezes não está no currículo. Porque eu falo muitas vezes porque você achava que não podia se colocar no currículo, mas pode, Pode. tá? É. Pode sim. E aí, já estão se percebendo como é importante fazer isso, e estão ali, opa, eu estou observando aqui que Luciana tem tal característica, que Vládia tem, mas para essa função aqui, essa característica da Luciana não é muito interessante, mas para a Vládia é, então a Vládia é mais efetiva para esse cargo que eu vou colocar aqui. E mesmo depois que elas contratam, elas continuam, algumas empresas, não todas, mas já continuam observando ali por convivência, por aplicação de testes psicológicos ou comportamentais, como essas competências estão no dia a dia e se existem outras competências que precisam ser melhor desenvolvidas para que Luciana, para que Vládia consigam Sim. exercitar melhor aquilo que elas já fazem no dia a dia. E você será testado, né. E aí agora Sempre. falando como selecionador, você será testado, né, tem que situações que a gente cria comigo, por exemplo, gente, eu crio situações reais sempre nos processos seletivos Uhum. para perceber os gatilhos, né, que a gente chama, as reações. Então é normal, às vezes o ambiente não favorecer, o barulho, tem trabalhos que a gente faz que eu tem coisas que a gente pode falar, que a gente quer ver naquele momento, com um ambiente que não favorece, com a comunicação que não favorece, com o tempo que não favorece. A pessoa consegue raciocinar mesmo assim, isso brilha, sabe, brilha muito, né. E olha aí o currículo vindo, né. Eu acho que os soft skills também abrem você para uma multicarreira, né. Sim, Eu consigo ser várias coisas. sim. Vocês são mulheres que fazem várias coisas. Sim, sim. E você está me falando agora, eu estava me lembrando de um caso real que aconteceu recentemente num grupo de trabalho, como ele falou de várias coisas, eu trabalho hoje numa empresa X, eu também sou professora, sou consultora, sou mentora, sou Eu analista. acho legal a gente dizer que você trabalha Luciana trabalha numa fábrica, gente, É, gente, eu que é trabalho numa totalmente fábrica diferente, bem né. tradicional e eu trabalho, em outras atividades que não são tão tradicionais. Então isso para mim é maravilhoso como crescimento, mas também para agregar para a vida de outras pessoas. E num desses trabalhos, a gente estava num grupo de trabalho, uma equipe lá trabalhando com um objetivo X, e surgiu alguma dificuldade. Eram 3 grupos separados e um dos grupos surgiu uma dificuldade maior que era real, era realmente uma dificuldade mais complexa. E aí, 2 pessoas do grupo simplesmente: "Não, não vou apresentar, não vou entregar, não consigo fazer isso, porque eu só faço um trabalho bem feito". E cuidado, ó, por trás de um perfeccionismo pode estar se escondendo justamente falta de alguma habilidade socioemocional. É, é. E isso não estou querendo fazer apologia à não excelência, nós temos que entregar trabalhos Sim, excelentes, que sim. façam o nosso nome. Faz teu nome, Mas Lu. perfeccionismo não é um defeito, como as pessoas dizem, né. Não, mas aí eu senti que a pessoa estava O excesso escondendo dele é, mas Pois ele o é, não. e perfec aí é um outro É se uma te problema. trava. disfunção É do uma Se te perfeccionismo. trava. Só que eu percebi que nesse caso não era bem assim, essas 2 pessoas estavam preocupadas, com os problemas que estavam surgindo, que elas não estavam conseguindo administrar. E eu falei assim: "Ó, gente, vamos parar, frieza agora, que é respira". Aí vem aí mindfulness, vem uma série de coisas que a gente estava falando aqui antes do bate-papo, tá, gente. Mas entra uma série de coisas, Sim. respira, a gente tem que entregar não é uma opção. A nossa entrega tem que ser feita. Entrega, depois entrega melhor. Como é que eu posso fazer agora? Eu vou entregar desse jeito aqui e vou ajustando ao longo do caminho. Então, eu senti Adaptabilidade, olha, outra exatamente, eu coisa senti que o legal. que faltava ali era certa competência socioemocional, soft skill, como adaptabilidade, que faltou ali e que quase que interrompia a entrega daquele grupo. Mundo corporativo, gente, trabalho, a gente tem vários concorrentes, a gente tem entregas, a gente tem prazo, a gente tem grana, a gente tem custos, a gente tem que pensar nisso tudo. Sim. E aí a gente tem que, além das competências técnicas, associar que outras emocionais podem ser associadas para a gente fazer essas entregas da Sim. melhor forma que for possível naquele momento e, se precisar, ir ajustando em outros momentos para fazer uma entrega melhor ainda. Isso lhe diferencia. Eu vou perguntar uma coisa pra Vládia, mas antes eu quero lembrar isso. Pega essa dica também, viu, gente? Os soft skills lhe diferenciam das outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem uma sala de seleção com 30 candidatos, todo mundo com formação muito parecida, que é uma, né, às vezes é uma condição de mercado. E aí, quando é que eles brilham pra mim? Quando eu descubro que, além de tecnicamente eles serem parecidos, eles são diferentes em questões emocionais. Porque eu vou ser estratégico. Eu vou colocar ele com alguém que não funciona, que é totalmente oposto pra ele. Eu vou colocar uma pessoa que não sabe lidar com pressão num lugar de muita pressão. Como que eu vou optar por alguém que já tenha isso. Então, é uma oportunidade de vocês brilharem também. Mostrar que você tem Perfeito, isso desenvolvido. perfeito. E Vlad, eu queria falar com você sobre liderança. Inclusive, eu vou aproveitar enquanto o Vlad vai falar, porque a minha produção, a gente tem uma voz do além que nos guia
aqui. Falou alguma coisa, eu não entendi. E aí aproveita para falar sobre liderança, que é uma das coisas que eu procuro em todo mundo, enquanto o pessoal me instrui aqui, pelo fone. Quanto à questão de liderança, inclusive a gente tem um modelinho chamado metodologia DISC, né, que é conhecer o perfil Sim, comportamental do nosso colaborador e até mapear o nosso. E aí existem lideranças hoje em dia que são desenvolvidas de acordo com os perfis comportamentais de cada colaborador teu. Há muito tempo, vou contar uma historinha bem breve. Há muito tempo a liderança era definida como uma característica. Você tem a característica de um é. líder. Aí chegou um outro teórico, passou mais um tempinho e ele disse: "Não, que nada, é comportamental, Exato. vai do comportamento". Só que chegou uma pessoa mais ousada e falou: "Nem é só característica, nem é só comportamental, é contingencial". Significa que se você tiver o seu modelo de liderança, mas estiver em uma equipe aqui no Brasil com 30 pessoas que é da área de RH, de DP, RH e etcétera. Beleza. Eu estou em um grupo que é nacional, de repente me mandaram lá para o Paraná, e eu vou desenvolver o mesmo projeto com uma equipe também de 30 pessoas, eu vou liderar da mesma forma? A questão do hard skill sim, porque são aquelas competências, Sim, mas do é um soft padrão. skill não. Então a minha liderança é a maneira como eu delego, a maneira como eu me comunico, a maneira como Meu eu envolvimento. exato. Esse daqui eu posso cobrar dessa maneira, esse daqui de tal maneira. Gente, é uma coisa que eu falo muito também na perspectiva do liderado, para de ter medo. Eu sei que a gente tem as contas para pagar, isso às vezes bloqueia e limita a gente, mas para de ter medo. Às vezes, por você não se comunicar, pode gerar uma problemática entre você e o seu líder. Eu tive um funcionário que toda semana, de quinta para sexta, ele não produzia bem. E eu já estava naquela: "O que danado tá acontecendo com esse menino?". Depois de meses, ele falou: Sim. "Vlad, eu fui assaltado, sofri uma agressão na coluna e da quarta para quinta para sexta eu sinto mais". Se ele nunca tivesse falado, eu Você nunca sempre ia saberia. achar que o comportamento dele é: "Tá, a performance dele cai ao longo do final da semana, é preguiçoso, não tá com É vontade", e às festinha? vezes não, É, né. sextou. Será que bebeu, foi pra alguma festinha e agora Porque tá aqui você de vai criar ressaca? história se ninguém lhe Sim. fala Exato. sobre isso. Assim como também tem muita gente que é muito tímido. Eu sou muito tímido, Vlad. Vários alunos meus falam isso. E o meu gestor, ele acha que eu sou antipático. Isso também é uma soft skill, tá? A questão da comunicação. É, Gente, além de conseguir comunicação falar. verbal, tem a não verbal, teu corpo fala. Tipo, a postura da gente agora tá falando alguma coisa. Se eu olho no teu olho, se eu aperto firme tua mão, a segurança com a qual eu falo alguma informação, isso também tá dentro das soft skills. Então, tem a questão da liderança, eu acredito que é contingencial, mas para isso você tem que enxergar quem é a sua equipe. E isso é entender o construto de cada indivíduo que está na sua equipe. E aí as habilidades de cada um vão casar com o teu propósito, o teu objetivo como gestor. E saber que isso é multiárea, né. Então eu procuro líderes em todas as posições, em Isso, todos, sei lá, eu seleciono a maioria dos meus clientes são lugares de alimentação, né, são marcas de alimentação. E eu procuro liderança em todos os níveis. Porque se eu tenho alguém que é meu serviços gerais, que cuida da limpeza do lugar, é muito mais interessante que ele tenha liderança, porque ele faz as pessoas ouvirem ele, ele organiza se tiver um imprevisto, né? Ele raciocina antes de tomar uma decisão. Então, coisas que a liderança tem, a gente procura liderança em todo mundo. Saiba sim. agora, você que está me vendo ou nos ouvindo, que a gente vai procurar liderança em você, seja lá o que você for fazer, né? E antes de eu sempre a gente tem feito um checklist antes de que sim, o tempo está passando, não estou vendo, mas o tempo era que a produção estava me lembrando. E aí eu queria que vocês trouxessem um checklist realzão, assim, sabe? O que quem tá com a gente agora precisa, assim, eu não sei se eu preciso desenvolver isso agora ou depois, tem coisas que eu posso negociar. Mas que soft skills eu não devo negociar? Eu preciso me interessar em desenvolver, porque na grande maioria das oportunidades vão esperar de mim. Acho que resiliência, tá? Não esquece das coisas, não desiste das coisas no primeiro obstáculo, Lembra da permanece. buchinha, né? Lembra Lembra da da buchinha. esponjinha que ela falou Refaça. aqui. Não que você não vai ficar triste ou não vai sentir, sinta, Sim, mas persista. Disciplina. Tá, você ser disciplinado, entender exatamente quais são suas metas, criar uma rotina é importante. E isso vai ser uma soft skill também, porque a disciplina vai ser vista e cobrada dentro do mercado de trabalho. A questão da inteligência emocional, entenda quais são suas principais emoções e aquelas que estão te prejudicando ou que estão te beneficiando. As que te beneficiam, melhora.
Aquelas emoções que não são tão legais, fico triste muito rápido, tenho inveja de tal, todo mundo tem inveja, tá? De alguma coisa todo mundo. Mapeia isso e vai trabalhando. Eu queria só fugir um pouquinho da pergunta, mas tá dentro, Sim. é que você deve estar se perguntando: "Como danado eu vou mostrar É, para o recrutador que eu tenho isso?". sim. Uma dica bem legal, quando você for colocar ali no seu currículo, muitas vezes seu currículo, ele tá falando por você, né, não é como, por exemplo, um produto que tá lá É no a ponto de primeira chance, venda, né, se que der errado tem ali já alguém não o resto já não vendendo. acontece. A degustação é o teu currículo. Então tenta colocar os principais resultados que você atingiu. Conseguir remodelar, um processo em uma empresa como É estagiário. incrível. Vai A gente vai olhar de outro colocando jeito. aquilo que você atingiu, aquilo que você alcançou, e automaticamente isso é um indicador melhor para o recrutador, e isso vai ser um diferencial dentro do teu currículo. Acho que seria isso, viu? É questão de resiliência, de organização, de disciplina, de você ser persistente e entender bastante da tua inteligência emocional, o que é que você pode trabalhar naquele momento. Faz uma hierarquia. Uma hierarquia, esse é mais importante, esse aqui pode esperar mais um pouquinho, esse aqui pode esperar mais. Sim. E só uma coisa, tá, pra vocês não ficarem tristes, eu treino inteligência emocional há 4 anos e até hoje não sou inteligente emocional. Sempre. Não, e a gente se pega voltando. Eu me pego altas É um vezes voltando. trabalho Digo: "Opa, contínuo. Jeff, volta aqui, você sabe o caminho". É um treinamento pra sempre, né, Lu? É constante, é como a gente falou algumas vezes ao longo do bate-papo da gente, a gente está em eterna mudança, em eterno aprendizado, e isso vai junto com a E gente, tá né. tudo E tá bem. tudo bem, é sobre isso. E aí eu acrescentaria ao que Vládia trouxe, acrescentaria flexibilidade, porque esse mundo bunny, Todo como a mundo gente já quer isso. falou, a gente precisa ter, a gente precisa entender que nem tudo vai ser como a gente espera. Então eu me programei para a semana inteira, eu fui uma pessoa que usou organização, gestão do tempo, porém alguma coisa aconteceu que mudou minha rotina, alguém me pediu uma coisa diferente, aconteceu uma coisa que eu não esperava, e aí eu tenho que ter essa flexibilidade, além da resiliência, para eu conseguir me adaptar às novas condições que estão sendo trazidas para mim. E a gestão do tempo como fator importante, que eu preciso entender que o mais importante nisso tudo sou eu. Você precisa entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se eu coloco muitos trabalhos, muitas atividades e eu não consigo ter tempo para cuidar da minha saúde ou para cuidar das minhas relações, eu no final vou atingir um resultado que não é sustentável, que não é saudável. E antes de sermos profissionais, somos pessoas. Precisamos cuidar de nós antes de tudo. Gente, que honra, que prazer estar com vocês aqui. Eu de verdade ficaria acho que o dia inteiro sem nem ver o tempo passar Passou aqui, rápido, né? tranquilamente. Não parece que a gente tá conversando há 20 minutos? Passou rápido. Espero que para vocês também. Lu, Vládia, contem com elas, procurem elas, porque elas têm uma posição digital bem interessante, como eu, e as redes da Uninasal, porque a gente sempre vai tentar seguir essa linha de ajuda. Fica aí a dica. A partir de hoje, vocês sabem que, por exemplo, colocar os pontos fortes, como gestão do tempo, liderança, flexibilidade, pode fazer você brilhar. E vocês estão falando, vocês estão ouvindo de quem está do outro lado, que você quer saber tudo que o recrutador quer, né? Então, olha que chance legal. Sigam a gente nas redes, comentem e interajam para a gente saber se foi bom e se a gente precisa trazer essas duas figuras de volta. E a gente se vê no próximo episódio do Arena Carreira. Ah, e pode maratonar que a gente deixa. Tchau, gente. Se cuidem. Obrigado. Tchau, tchau.